Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o esboço que nós disponibilizamos com base no qual é feita esta aula, outros textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical e nas redes sociais do portal, onde nós também postamos links de outras videoaulas, de outros textos de apoio, de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Ouçam também as leituras diárias que são sugeridas na revista da Escola Dominical, breves comentários em áudio que também nós disponibilizamos aqui. E não deixem de ir à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Então, hoje nós estaremos estudando a vida de Jacó, o pai da nação de Israel. Jacó que teve o seu nome mudado para Israel. E essa mudança do nome de Jacó para Israel já revela a mudança de caráter. E aqui nós vamos ver como o caráter pode ser mudado. O caráter pode ser transformado. Porque o caráter ele é adquirido. Ele é adquirido. O temperamento, ele nasce com a pessoa. É dado por Deus na nascença. A personalidade é a reunião do caráter e do temperamento. Mas o caráter ele é adquirido. Dizem os psicólogos que o caráter do homem se forma nos 3 primeiros anos de idade. E o caráter espiritual do homem ele é modificado com a salvação. A salvação produz uma transformação, uma metamorfose. A palavra metamorfose em grego quer dizer transformação. É o que nós vemos lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que Jesus, falando com Nicodemos, passagem extremamente conhecida da Bíblia, ele diz assim, em João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o próprio apóstolo Pedro repete esta ideia lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 20, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Nós passamos a ser nova criatura. É o que diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jacó é um vívido exemplo de alguém que é
transformado, que é modificado depois que teve um encontro com Deus. E é por isso que ele aqui é colocado como uma dessas 12 personagens que nós estamos estudando para aprender o que é o caráter do cristão. Jacó, cujo significado do seu nome é suplantador, ou aquele que segura pelo calcanhar, ele é transformado em Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus e prevalece. O enganador, o suplantador, o astuto, ele se transforma naquele que é de Deus, é príncipe de Deus, é aquele que luta com Deus e prevalece. Nós temos uma modificação substancial no modo de vida de Jacó, depois que ele tem um encontro com Deus e que ele tem o seu nome mudado para Israel. Jacó nos ensina que quem tem um encontro verdadeiro com Deus, quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele muda a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. Ele agora vive de forma diferente. Pedro, que é outra personagem bíblica, que nos mostra bem esta transformação, é isso que ele nos fala. Ele diz assim, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E depois ele vai falar, como nós falamos agora há pouco, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Então, Pedro ele deixa bem claro, nós agora fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E por isso agora nós temos uma outra maneira de viver. Não aquela que nós recebemos dos nossos pais. A maneira pecaminosa de viver. Porque nós somos gerados em pecado. Em pecado nós fomos concebidos, diz Davi no Salmo 51. Mas agora nós temos uma nova maneira de viver. Que recebemos quando fomos purificados pelo sangue de Cristo. Quando fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós agora temos um novo modo de viver. Nós agora fomos transformados. Nós temos uma nova maneira de viver. E Jacó é um exemplo típico na Bíblia de quem nos ensina como se vivia antes e como se viveu depois do encontro com Deus. E é isso que nós vamos aqui estudar nesta lição. Lembrando que o verdadeiro salvo, ele mudou a sua maneira de viver. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Hoje nós vivemos uma época em que muitas pessoas se dizem crentes, se dizem evangélicas, se dizem salvas, mas vivem da mesma maneira que viviam antes do suposto encontro com Deus. Não foi isto que aconteceu com Jacó. Quando Jacó teve um real encontro com Deus,
ele mudou a sua maneira de viver. E é interessante que Pedro disse aqui que agora nós temos que andar em temor. E uma demonstração física e visível da mudança de Jacó foi o seu andar. Ele que antes segurava no calcanhar do irmão para usar da força do irmão para nascer, já tirando vantagem do outro logo no momento do nascimento, ele agora mancava. Porque depois do seu encontro com Deus, ele ficou coxo. Ele passou a mancar de uma das pernas. Ele andava mancando. E a cada andar, a cada passo que Jacó dava, Jacó se lembrava que ele havia sido transformado por Deus. Que ele agora era outro e que ele agora tinha de viver de maneira diferente. Deus deixou esta marca na vida de Jacó. E os judeus até hoje não comem o nervo encolhido justamente por causa disso. O texto bíblico é quem diz isso. Lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 32. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Jacó nunca mais pôde se esquecer deste encontro que teve com Deus, porque a cada passo que dava, ele mancava e lembrava que foi transformado. Jacó aparece na Bíblia no capítulo 25 do livro do Gênesis. Quando Rebeca, sua mãe, engravida, aliás, no capítulo 25, isso é 25. Quando Rebeca engravida, ela nota uma luta que havia no seu interior, no seu ventre. E ela vai orar, perguntar a Deus o que é isso. E Deus lhe revela. Capítulo 24 de Gênesis, versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, Jacó é apresentado ali, ainda sem nome, né, como o menor, mas que prevaleceria sobre o maior. Aqui Rebeca já tem a revelação de Deus de que era com o menor que Deus haveria de escolher um menor para dar prosseguimento à promessa de Abraão. Vejam bem, irmãos, aqui que não há uma predestinação incondicional de Jacó. Muito pelo contrário. Deus diz: 2 nações há no teu ventre. Logicamente, que se havia nascer 2 iriam cada um formar uma nação, mas uma nação estava sendo formada por Deus. Então Deus tinha que escolher uma das nações para dela vir o Salvador. E Deus escolheu Jacó. Escolheu a Jacó para ser o pai da nação. Ele não rejeitou Esaú para a salvação. Ele escolheu Jacó para ser a nação de onde viria o Messias. Porque ele tinha prometido para Abraão: farei de ti uma grande nação, e em ti, nesta nação, serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Deus queria abençoar e salvar a todos, mas tinha que escolher alguém para fazer a nação. E escolheu Jacó. Não pelas obras de Jacó, porque Jacó ainda estava no ventre de sua mãe, para mostrar que Deus não escolhe pelas obras. É isso que Paulo vai ensinar lá em Romanos.
Não há, portanto, nenhuma predestinação incondicional. Há uma escolha de uma nação. E Jacó foi escolhido. No momento do nascimento. Sai o primeiro, ruivo. E todo como um vestido cabeludo. Por isso deram o nome dele de Esaú, que quer dizer cabeludo. E depois também Edom, que quer dizer vermelho, porque ele era ruivo. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Jacó quer dizer suplantador ou ainda aquele que segura pelo calcanhar. Quer dizer, ele quis passar pelo irmão. Não conseguiu. Ele segurou no calcanhar, a criança estava nascendo, ele tentou segurar o calcanhar. Usando a força do irmão para sair. Querendo passar. Querendo tomar o lugar do irmão. Sem tê-lo feito. É por isso que o nome dele foi dado como Jacó, que quer dizer suplantador, que quer dizer aquele que segura pelo calcanhar, aquele que quer passar por cima, aquele que quer tirar vantagem. Alguns entendem que também o significado dele significa Deus protege. O que quer dizer suplantar? O dicionário diz fazer alguém perder um favor, um emprego, tomar o lugar, conseguir vantagem sobre outro, superar, vencer. Então Jacó já nasce e os irmãos sabem que o nome era dado conforme as circunstâncias do nascimento e o nome queria falar sobre o caráter. Então o caráter, e essa é a nossa preocupação nesse trimestre, o caráter, Jacó já nasce sobre esse influxo, sobre essa ideia. É um caráter de quem quer superar, quer vencer, quer tomar lugar, quer tirar vantagem. E Jacó cresceu diante das promessas de Deus para Abraão, que eram repetidas por Isaac. E embora Isaac, que certamente Rebeca lhe contou, soubesse que Deus havia escolhido Jacó para a continuidade dessas promessas, como Esaú lhe agradava, era o primogênito, portanto era quem tinha a bênção da primogenitura, é quem tinha a bênção de Abraão, a bênção, a promessa de Abraão devia recair sobre Esaú, estava sobre Esaú, e como Esaú era do gosto de Isaac, Isaac se afeiçoa a Esaú, começa a mostrar predileção a Esaú, enquanto Rebeca, que havia recebido a mensagem de Deus, começa também a mostrar predileção por Jacó. Porque também era do seu gosto, não pela promessa de Deus, mas porque também era do seu gosto. E aí nós temos um ambiente familiar hostil, de divisão, de predileção, o que não pode ocorrer. Não pode ocorrer. Isaac, que nós vimos na lição anterior, era tão pacífico, ele gerou contenda entre os seus filhos. Ele gerou um ambiente desconfortável entre os seus filhos. E a verdade é que num determinado dia, Esaú, que era caçador, chega da caça morrendo de fome, não havia caçado nada, enquanto Jacó, que era mais caseiro, gostava até de fazer alguns quitutes, era um masterchef da época, estava ali fazendo um guisado, e quando Esaú chegou, Esaú pediu um pouco daquele guisado para Jacó, porque ele estava muito faminto. E Jacó, mostrando o seu caráter ardiloso, de suplantador, de quem superar, tomar o lugar, ter vantagem, como ele era suplantador, ele oferece um negócio para Esaú. Ele diz, olha, eu te dou o guisado se você me der a primogenitura. Ele almejava a primogenitura. Aqui, irmão, nós temos um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que Jacó dava valor às coisas espirituais. Jacó dava valor
a promessa que Deus havia dado a Abraão. Isso, ele desejava a primogenitura, porque ele dava valor às coisas espirituais. Isso é um lado bom. Nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas, disse Jesus. As coisas espirituais devem ter a primazia, a prioridade na nossa vida. As coisas materiais são acréscimos. Nós precisamos delas. Jesus ensina no Sermão do Monte que nós precisamos da comida, da bebida, da vestimenta. Nós precisamos destas coisas. Mas nós devemos priorizar, valorizar, ter como razão da nossa existência as coisas espirituais, as bênçãos espirituais. É por isso que Paulo, quando ele começa a sua carta aos Efésios, ele diz assim, capítulo 1, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo sempre valorizou as coisas espirituais. Aos Colossenses, ele volta a falar sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Jacó era dessas pessoas que valorizavam as coisas espirituais. E ele então viu naquela fome imensa de Esaú a oportunidade para obter a bênção espiritual. Porque Esaú, ao contrário, ele não valorizava as coisas espirituais. Esaú, ele era materialista, ele era carnal, ele era, como diz o escritor aos Hebreus, profano e fornicário. Ou seja, ele buscava o prazer carnal e ele buscava as coisas desta vida. Ele não dava valor às coisas santas. E o texto nos mostra bem isso. Gênesis capítulo 25. E Jacó cozer uns guisados, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Edom quer dizer vermelho. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú era materialista, imediatista. Só pensava nas coisas desta vida. Estava com fome e queria comer. Não pensava na nação que Deus iria formar, que as famílias da terra seriam benditas, que ele tinha nascido como primogênito, como neto de Abraão, herdeiro daquelas promessas. Ele desprezou estas coisas e vendeu a sua primogenitura. Jacó tomou-lhe a primogenitura. Jacó teve a oportunidade e arrebanhou esta bênção. Tem um lado bom, como eu disse, mas tem um lado mau. O lado mau era que Jacó usou de um ardil. Jacó usou de um momento de dificuldade, de necessidade de Esaú. Esaú desprezou. Esaú não foi enganado.
Foi apanhado num momento de fraqueza. Mas a índole de Esaú era uma índole avessa às coisas espirituais. Mas o fato é que Jacó adquiriu a primogenitura. Quando Isaac adoeceu, achou que ia morrer, quis dar a sua bênção para Esaú, mesmo sabendo que Jacó era o escolhido. E aí manda que Esaú vá caçar um animal, preparar o animal, trazê-lo para ele, para que ele então o abençoasse. Rebeca fica sabendo disso e monta um ardil com Jacó. Engana Isaac. Jacó temeu quando foi avisado por sua mãe a respeito desse plano. Ele temeu ser amaldiçoado por seu pai se fosse descoberto. Mas sua mãe o convenceu. E ele queria e ansiava a bênção da primogenitura. Ele já havia adquirido. O que deveria tê-lo feito? Perfeito. Deveria ter ido ao pai e contado a história de que Esaú havia desprezado a primogenitura e que a primogenitura lhe pertencia. Era isso que ele deveria fazer. Mas ele preferiu o engano, porque era típico do seu caráter. Ele era suplantador. Ele queria tomar um lugar. Ele queria, como diz aqui o dicionário, fazer alguém perder um favor, tomar um lugar, conseguir uma vantagem. Em vez de contar a verdade a seu pai, aceitou a trama mentirosa de sua mãe. Sua mãe preparou a comida como Isaac gostava, colocou pelos em Jacó, porque Jacó era liso e Esaú era peludo, pegou a túnica de Esaú para que Isaac sentisse o cheiro do campo, das túnicas de Esaú, e fez com que Jacó entrasse e se passasse por Esaú. Isaac não estava vendo bem, mas desconfiou, porque a voz não era a voz de Esaú, era a voz de Jacó. Mandou que Jacó se aproximasse, cheirou a túnica, e o cheiro era a túnica de Esaú. Apalpou Jacó e encontrou os pelos, que eram os pelos de Esaú. E diante destas evidências, Isaac acabou dando a bênção a Jacó. E Jacó recebe essa bênção através da mentira, é verdade. Teremos aqui um exemplo de que Deus às vezes permite a mentira? Não. A bênção era de Jacó. Deus já havia dito antes mesmo do nascimento de Jacó. E como diz Paulo, independia das obras, seja de Esaú, seja de Jacó. Por isso a bênção recaiu sobre Jacó contra a vontade de Isaac. Mesmo mediante o engano, mas a bênção era de Jacó. Deus havia escolhido Jacó para dar prosseguimento à nação. E operando Deus, ninguém pode impedir. Foi feito todo esse estratagema. Mas esse estratagema mentiroso não trouxe a bênção. A bênção era de Jacó. E Jacó havia adquirido plenamente e validamente a sua bênção, porque Esaú a desprezara. Por isso não foi a mentira que levou a bênção. Não foi a vontade de Isaac que levou a bênção. Não foi a vontade de Jacó que levou a bênção. Foi a vontade de Deus que prevaleceu e a bênção foi dada. Quando Esaú chega, Isaac descobre. Mas Isaac não pôde amaldiçoar Jacó. Isaac não pôde fazer nada, porque Isaac percebeu que foi Deus quem o abençoou. No momento em que Isaac abençoa Jacó, ele profetiza. Portanto, não é Isaac, mas o Espírito Santo que vem sobre Isaac e abençoa Jacó. Então não foi uma bênção conquistada pela mentira. Foi uma bênção já pré-determinada e fruto da escolha de Deus.
Não como uma rejeição de Esaú para a salvação, mas como uma escolha de Jacó para que a nação de onde viria o Salvador prevalecesse, viesse. Por isso Isaac não amaldiçoa Jacó, mesmo sabendo ter sido enganado. Ele não pôde abençoar Esaú como queria. Trouxe bênçãos para Esaú, mas bênçãos materiais, e reafirmando que Esaú serviria a Jacó. Porque Isaac era um homem temente a Deus e sabia que tinha sido o Espírito de Deus que havia abençoado Jacó e não ele próprio. E quando Esaú diz que vai matar Jacó, e Rebeca soube, fala a Isaac, e Isaac manda Jacó ir para Padã Arã, para ali formar família, para dar continuidade à promessa de Abraão. Isaac reconhece que a bênção veio de Deus. É por isso que nós lemos aqui Pedro, que provém de Deus a nossa nova maneira de viver, a nossa salvação provém de Deus. E despede Jacó para que ele vá a Padã Arã. E no caminho, em Betel, Deus aparece em sonho a Jacó e reafirma a bênção. Confirma a Jacó que ele tinha a bênção de Abraão. Então não foi a mentira que lhe deu a bênção. Foi o próprio Deus. E Jacó agora, por causa da mentira, teve que sair com a roupa do corpo e ir para Padã Arã. A mentira lhe trouxe a perda do convívio com sua mãe, com seu pai, a perda do lar, a perda da terra. A mentira lhe trouxe problemas, consequências. Deus reafirma que ele era o escolhido para dar prosseguimento à descendência de Abraão, a descendência da promessa. Mas a mentira lhe trouxe problemas, lhe trouxe dissabores que o acompanhariam durante toda a vida. Nós somos salvos, nossos pecados são perdoados, mas as consequências do pecado nos seguem durante a nossa peregrinação terrena. Jacó acorda assustado. Ele teve uma visão de uma escada em que anjos sobem e descem, e Deus reafirma a sua promessa, a promessa de Abraão para ele. Jacó então vai para Padã Arã, obedece a seus pais, vai formar uma família dentro da parentela, ao contrário de Esaú, que se casa com mulheres cananeias, com uma mulher cananeia, com duas mulheres cananeias. Depois ele, sabendo que desagradou a seus pais, vai buscar uma prima, filha de Ismael, que também não resolve. Também não resolve. Porque Ismael também havia sido rejeitado por Deus. Não era de Ismael que viria a herança da promessa. Então, nós vemos aqui, irmãos, como Esaú era profano, era fornicário, e como Jacó dava valor às coisas espirituais. Ele vai até a parentela da sua mãe, lá, e lá ele se encontra com Raquel, vai ajudar Raquel ali na questão do poço lá dos pastores, impedindo que eles fossem oprimidos, ela fosse oprimida, dá de beber às ovelhas, fica sabendo que Raquel é filha de Labão, que era o seu tio, irmão de Rebeca, é apresentado a Labão, começa ali a trabalhar. Labão então, depois de um mês, o chama e diz: olha, você não pode ficar trabalhando de graça comigo aqui. Pede um salário. E Jacó, que já estava enamorado de Raquel, diz que vai trabalhar 7 anos por Raquel. E o negócio é fechado. Mas mal sabia ele que já estava sendo enganado. Consequência de um pecado. Porque lá em Harã não se casava a filha mais nova antes da filha mais velha.
e Raquel era mais nova. Leia era a filha mais velha. Jacó trabalha 7 anos por Raquel. E no casamento, ele é enganado. Na noite de núpcias, ele acaba dormindo com Leia. E no dia seguinte, quando ele acorda, ele vê que Leia é com quem ele havia mantido o relacionamento íntimo. Ele então vai reclamar para Labão. E Labão diz, não, aqui a regra é assim. Mas se você quiser, pode casar também com a Raquel. Trabalhe mais 7 anos. Ele já casa com Raquel e começa a trabalhar mais 7 anos. Tem gente que acha que ele ficou 7 anos casado com Leia para depois casar com Raquel. Não, ele já casa com Raquel e trabalha 7 anos para pagar o dote da Raquel. E aí, irmãos, nós vemos a questão do caráter. Jacó quis levar vantagem sobre seu irmão e agora houve prejuízo com Labão. E ele, para não perder, para vencer, ele aceita os costumes do mundo. Ele aceita a bigamia. Abraão foi monógamo. Isaac foi monógamo. Mas Jacó, em Padã Arã, para não perder, para ter vantagem, para não ser superado, para superar, para suplantar, ele então aceita a oferta de Labão e casa-se com Raquel. Torna-se bígamo. Era um caráter mundano, um caráter não transformado, um caráter suplantador, um caráter egoístico. Ele aceita casar com Raquel, aceita a bigamia para casar com Raquel, a quem ele amava. Porque ele não quer passar para trás, ele não quer perder, ele não quer ter desvantagem. Cuidado, meu irmão. Se você não aceita perder, se você não aceita ser suplantado, se você só quer tirar vantagem, a chamada lei de Gerson, que é vantagem em tudo, você ainda não tem um caráter transformado. Esse é o Jacó. É o Jacó que precisa ser transformado. É o Jacó que precisa ser mudado. É aquele que não leva desaforo para casa, aquele que não é enganado. Ou que é enganado, mas procura enganar. Isso é um caráter mundano. Paulo fala a respeito disso lá em 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. São homens maus e enganadores. São filhos do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E quando alguém mente, alguém engana, faz aquilo que é próprio ao diabo. E Jesus diz que nada do diabo ele tem, e nada do diabo tem de Deus, de Jesus. Então não sejamos enganadores, não tentemos vantagem a todo custo. Isto é característica de quem não foi transformado por Jesus. Jacó aceita a poligamia, se compromete com os costumes de Padã Arã, com os costumes dos incrédulos, dos gentios. Ele que tanto prezava pelas coisas espirituais, por causa da mentira que cometeu. Ele recebeu a bênção, mas não foi por causa da mentira. A mentira trouxe como consequência ele ser enganado. Porque quem engana é enganado. Disse Paulo aqui, nós lemos. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos.
E agora, para não ficar por baixo por causa da mentira, por causa do engano, ele se compromete com o mundo. Ele aceita a poligamia. Casa-se com Raquel e, logicamente, privilegia Raquel e despreza Leia. Mas Deus, como é justo, abre a madre de Leia. Mas Raquel era estéril. E Leia começa a ter filhos. Para compensar o desprezo que Jacó tinha por ela. Mas Jacó estava envolvido com as coisas do mundo. O que acontece? Como Raquel não tinha filhos, briga com Jacó. Me dá filhos, senão eu morro. Jacó disse, sou eu Deus por acaso? E aí então Raquel lhe traz mais um problema. Raquel lhe traz a sua concubina. Tenha filhos através dela. Uma serva sua. Tenha filhos através dela. E aí Jacó aceita ter concubinas. Coisa que nem Isaac nem Abraão tiveram. Ele estava se moldando aos costumes do mundo. Bilha, a serva de Raquel. Aí Leia, na competição com sua irmã, dá Zilpa, outra serva, para que Jacó também tivesse filhos através de Zilpa. E aí já está Jacó montando um harém. 2 mulheres e 2 concubinas. Mas depois de um tempo, Deus abre a madre de Raquel. E Raquel tem José. E quando Raquel tem seu filho, Jacó resolve ir para a terra de Canaã. Porque ele sabia da bênção de Deus na sua vida. Mas ele queria um filho de Leia, de Raquel. Quando Deus lhe abre a madre, ele acha que Deus ouviu atendeu ao seu desejo, e ele então agora que já tem um filho através de Raquel, quer voltar para Canaã. Mas Labão chega para ele e diz, não vai embora não, fica por aqui, eu te dou um salário, eu aumento o seu salário. Capítulo 30 de Gênesis, versículo 27. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado a graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. Talvez aqui tenham se completado os 14 anos. E agora, Deus diz, Jacó quer sair, quer ir para a terra de Canaã. Mas Labão lhe oferece um salário. E Jacó, com seu desejo de ter vantagem, vê agora a oportunidade de dar o revide no sogro. E descontar o prejuízo que o sogro lhe havia dado. E ele se vende. Ele fica em Padã Arã. Ele não volta a Canaã. E aí começa uma disputa entre Jacó e Labão. Um enganando o outro. Labão mudou 10 vezes o salário de Jacó. Mas a verdade é que Jacó foi engrandecendo
Jacó foi, através dos seus enganos, através dos seus ardis, foi enriquecendo às custas de Labão. E Labão procurando enganar Jacó, mudando o salário, mas o fato é que chegou o momento em que Labão tinha quase todo o seu patrimônio nas mãos de Jacó. E isso causou um mal-estar familiar. Os filhos de Labão já não tratavam bem a Jacó, nem aos seus filhos, nem às suas mulheres. Havia um mal-estar muito grande. E é nesse momento que Deus aparece a Jacó. Jacó havia se esquecido de Deus. Tinha esquecido de voltar para a terra de Canaã. Jacó passou praticamente 6 anos nessa luta, nesta briga com Jacó, com Labão, um roubando o outro, um enganando o outro. Jacó estava voltado unicamente para as coisas materiais. Jacó não tinha dado uma educação aos seus filhos. Quem cuidava da educação dos seus filhos era a ama de Rebeca, chamada Débora. Foi ela quem criou os filhos. E criou segundo os moldes de Padã Arã. A única coisa que os filhos de Jacó sabiam é que tinham que ser circuncidados, porque assim Deus havia estabelecido com Abraão. Jacó não edificou nenhum altar a Deus em Padã Arã, não invocava o nome de Deus. Jacó havia se esquecido de Deus, porque o caráter suplantador, o caráter não transformado, é um caráter que pensa nas coisas desta vida, que se envolve com as coisas desta vida, que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para orar, para buscar a presença de Deus, para adorar a Deus. Só tem tempo para fazer negócio, para fazer negócio, para fazer negócio, para ter dinheiro, para ter vantagem, para ter posição, para ter fama. Quantos não estão assim hoje? E dentro da igreja, usando a igreja como negócio, como covil de ladrão, pensando em dinheiro, pensando em fama, pensando em prazer, pensando em tirar vantagem e se esquecendo de Deus. Mas Deus não se esqueceu de Jacó. Deus vem. Gênesis capítulo 31. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus não se esqueceu de Jacó. Deus queria salvar Jacó. Deus queria ter um encontro com Jacó. E quando Jacó percebeu que as coisas não estavam bem para ele, Deus aparece e diz para ele voltar à terra de Canaã. Jacó chama suas mulheres, conta isto, e suas mulheres concordam, porque suas mulheres sabiam que o ambiente ali não era bom. E então Jacó furtivamente sai com todos os seus bens e vai para a terra de Canaã. Mas Raquel, sempre Raquel, antes de sair, pegou os ídolos do seu pai. Os ídolos, os arqueólogos ensinam, eram como se fosse um atestado de propriedade. Raquel levou os ídolos como que dizendo: as coisas do meu pai vão ser nossas ainda. Raquel tinha a visão terrena. Raquel tinha uma visão terrena. E ela rouba os ídolos do seu pai. Quando Labão percebe que Jacó não estava mais, mas que os ídolos não estavam, ele interpreta isso como uma atitude de Jacó querendo tomar todas as suas coisas de forma definitiva. E sai ao encalço de Jacó. Encontra-se com Jacó e exige os ídolos de volta.
Jacó não sabia que Raquel os havia tomado. Se indigna contra Labão, reclama contra Labão, diz que Labão havia mudado seu salário 10 vezes. E diz que ele não tinha tomado os ídolos, que ele não queria nada de Labão. Mas se ele achasse os ídolos, que morresse quem estivesse. Labão procura. Raquel os esconde, senta sobre eles e diz que não iria se levantar para o seu pai porque estava menstruada. Mentira. Labão acredita, não acha os ídolos. Jacó reclama com Labão e faz um acordo com Labão, dizendo que ele nunca mais voltaria para Padan-Aram, que ele não queria nada com Labão, que ele estava disposto a largar Padan-Aram. E essa disposição de Jacó é importante, porque foi dessa disposição que ele tem um encontro com Deus. Ele ouve a voz de Deus, larga Padan-Aram e faz um acordo com Labão, dizendo que nunca quereria nada com Padan-Aram. Renunciava tudo de Padan-Aram. Mas ele havia trazido uma família formada em Padan-Aram, com costumes de Padan-Aram. Mas ele pelo menos renuncia a isto. Feito o pacto com Labão, quando Jacó está voltando para Canaã, ele se lembra do que ele havia feito com Esaú. E ele sabe que Esaú, e ele teria que encontrar-se com Esaú. Ele tinha que acertar contas com Esaú. E ele então teme. E ele tenta montar um ardil, manda um grupo levar presentes para Esaú, aos poucos, para aplacar a ira de Esaú, porque quando ele vai vindo, alguém chega e diz, seu irmão Esaú vem ao seu encontro. Era a hora da verdade. Jacó sabia que tinha enganado Esaú, Jacó sabia que Esaú queria matá-lo, e ele tinha que enfrentar essa situação. Irmãos, quando nós vamos nos transformar, nós temos que nos confrontar com o pecado. Nós temos que encarar o pecado de frente. Não adianta fugir. Você precisa confessar o seu pecado. Pedir perdão a Deus. E pedir perdão às pessoas que você ofendeu. Para obter o perdão do céu. As coisas velhas passaram. Eu tenho que acertar as contas. E então, Jacó toma uma atitude. Ele divide em 2 bandos o seu povo. Deixa Raquel e José no último bando. Porque ele disse, se Esaú vier, mata, não mata todo mundo. E ele manda os 2 bandos, um mando na frente, o outro bando. E ele vai clamar a misericórdia de Deus. Lá no Val de Jaboque. Ele vai clamar a Deus, pedir perdão a Deus, invocar o nome do Senhor, voltar a dar valor às coisas espirituais, pedir a proteção do seu povo, porque sabia que dele viria a bênção para todas as famílias da terra. E Deus vai ao seu encontro. Um anjo, que é uma manifestação teofânica de Cristo, vem e começa a lutar com ele. E ele queria ser abençoado por aquele anjo. Por isso que aquele anjo não é um anjo, é o Senhor Jesus, porque o anjo não abençoa, é o Senhor que abençoa. E ele luta, e ele insiste, e ele não deixa o anjo ir embora enquanto não for abençoado por ele. Mas para ele ser abençoado, ele teve que confessar. E o anjo perguntou, qual é o teu nome? E Jacó, do fundo do coração, ele confessou, meu nome é Jacó. Eu sou um suplantador, um enganador, alguém que quis tirar vantagem sempre, alguém que enganou sempre, alguém que quis construir uma vida em cima do engano, em cima do suplantar, do tirar vantagem, alguém que, mesmo bem intencionado, sempre usou de meios abomináveis a Deus. E eu preciso da bênção de Deus. Mas eu só posso ter a bênção de Deus se eu confesso quem eu sou. Se eu sou mau, que eu sou pecador. Só assim nós nos convertemos, irmãos. Paul Washer,
na sua famosa pregação, O Verdadeiro Evangelho, ele diz que um dos principais obstáculos à salvação de alguém é porque nós não reconhecemos que somos maus. Quando nós reconhecermos que somos maus, nós alcançamos a salvação. O jovem rico não obteve a salvação porque ele achou que era bom. E quando Jesus disse a ele que só era bom Deus, ele continuou insistindo que era bom, que ele sempre guardava os mandamentos. E Jesus então lhe deu uma prova de que ele não era bom. Mandou que ele vendesse tudo, desse aos pobres e viesse segui-lo. E aquele moço foi embora, porque não reconheceu que era bom, que era mal. Achou que era bom. Mas ele não repartiu nada com os pobres. Irmãos, nós temos que reconhecer que somos maus. Jacó disse: qual é o teu nome? Disse o anjo. Qual é o teu nome? Disse o anjo. E quando Jacó disse Jacó, aí ele assumiu o seu caráter suplantador, o seu caráter maligno, o seu caráter enganador. Ele abriu mão daquilo. O anjo o abençoou, tocou na sua coxa e disse: você não é mais Jacó, agora você foi transformado. Agora você é Israel, porque como príncipe lutaste contra Deus e prevaleceste. Jacó sai dali mancando, mas sai transformado. Agora, ele era alguém que tinha lutado com Deus e tinha prevalecido, porque tinha se rendido diante de Deus, tinha confessado o seu pecado diante de Deus. E quem o confessa e deixa, alcança misericórdia. Transformado agora, ele se encontra com Esaú. E os irmãos fazem as pazes, se reconciliam. Esaú quer que Jacó vá com ele. Jacó até promete ir com ele. Mente, de novo. Mas Jacó não podia conviver com Esaú, porque Jacó sabia que tinha que viver separado agora. Assim como Isaac viveu separado, assim como Abraão viveu separado, ele tinha que viver separado agora. Ele não vai para Seir. Ele fica na terra de Canaã e vai para Siquém. Fica em Sucote e depois vai para Siquém. Jacó estava transformado, mas sua família não. Sua família ainda vivia com os ídolos, sua família ainda vivia a moda de Padã Arã, porque seus filhos haviam sido educados em Padã Arã. E quando Jacó chega a Siquém, sua filha Diná pratica fornicação com Siquém, que era o filho de Amor, que era o rei da região. E Siquém quer se casar com Diná. E aí seus filhos Levi e Simeão enganam os siquemitas, dizem que eles só podem se casar se eles se circuncidarem, e todos os homens de Siquém se circuncidam, porque eles queriam fazer aliança com Jacó e sua família. E no momento em que eles estavam ainda nas dores da circuncisão, Levi e Simeão, a traição, matam todos os siquemitas, e Jacó fica apavorado com aquilo, porque teme que todos os cananeus venham sobre Jacó, e Jacó não tinha nenhum exército. E nesse desespero, Deus se apresenta para Jacó e diz: olha, sai de Siquém e vai para Betel. Lá em Padã Arã, quando Deus falou com Jacó, falou para que ele fosse a Betel. Mas Jacó fica em Sucote, depois parte para Siquém. Não era onde Deus queria que ele estivesse. Ele tinha que ir a Betel, o lugar onde Deus havia reafirmado as promessas com ele. Mas para ele ir a Betel, ele precisava transformar a sua família. Jacó
Ele havia se transformado, mas ele havia sido leniente na transformação da sua família. Aí ele toma uma atitude. Premido pela pressão, pela mortandade efetuada por Levi e Simeão, Jacó chama os seus familiares. E ao chamar seus familiares, ele manda que eles jogassem os ídolos para fora. Que eles retirassem a idolatria. Que eles se convertessem a Deus. Jacó sabia que não podia ir à presença de Deus no pecado, na concordância do pecado. Ele tinha que ir com toda a sua família convertida. Ele ensina que não se pode ser idólatra. Ele ensina que não se pode servir a Deus da forma do mundo. Todos obedecem a Jacó. Abrem mão dos ídolos. Abrem mão das joias idolátricas. Tudo é enterrado num carvalho. E aí eles partem para Betel. Deus vai com eles. Deus coloca um pavor no povo em volta. Ninguém vem atacar Jacó. Jacó chega a Betel. A família adora a Deus. E Deus reafirma em Betel as promessas que havia dado a Jacó. O povo faz uma aliança com Deus ali em Betel. Mas as consequências do pecado perduram. Jacó vai ser enganado pelos seus filhos, que irão dizer que José havia morrido, quando na verdade José estava vivo. Durante 17 anos, ou melhor, durante 26 anos, Jacó vai ser enganado por seus filhos, pensando que José estava morto, até que José se revela aos seus irmãos. E ele então vai morar no Egito por ordem de Deus. Ele não foi para o Egito enquanto Deus não disse para ele ir. Era um homem transformado. Era um homem que agora não ia para onde queria, não fazia o que queria. Era um homem que confiava em Deus. Era um homem transformado. E quando morre no Egito, Jacó faz questão de fazer José confessar, jurar que iria enterrá-lo lá na cova onde estavam Abraão, Isaque e Léa. Jacó não quis ficar no Egito, quis ser enterrado na terra de Canaã. Jacó, como diz o escritor aos Hebreus, ele passou a ter como esperança a cidade celestial. Comportamento diferente de um homem que, mesmo enganado, não revidou os filhos, não quis tirar vantagem jamais. Quando foi para o Egito, não quis tirar vantagem de Faraó. Era um outro homem. Era um príncipe que lutou com Deus e que prevaleceu. Porque ele confessou o seu pecado. Porque ele teve um encontro verdadeiro com Deus e passou a adorar a Deus e a fazer a vontade de Deus. Quem nós somos? Jacó ou Israel? Amém.